Espírito divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos familiares que celebram seus entes queridos, queridos casais, querida família, você que nos acompanha também pelo Facebook, pela rádio. Então celebramos nesse domingo o dia da Santíssima Trindade. Foi instituída há muito tempo atrás essa festa mais para uma catequese, na verdade, para lembrarmos que nosso Deus não é só o Filho, não é só o Espírito Santo, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, é um Deus, mas em 3 pessoas. E essa consciência é partilhada entre todos os cristãos, inclusive nas diferentes denominações, inclusive evangélicos e tudo mais, né? Outros denominações também creem nesse sentido. Nós professamos a mesma fé, né? Ou seja, é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Porque a igreja desde o princípio, desde o tempo dos apóstolos, já tem esta consciência. Por isso, a base para ser o cristão é justamente a fé na Santíssima Trindade, né? Claro que a Santíssima Trindade não é apenas algo para gente, um conceito para a gente compreender apenas com a nossa razão. É mais para nós amarmos, vivermos como exemplo. E é claro que até inclusive as explicações na história, o ser humano tentou de muitas formas compreender Deus para que a fé tivesse razões para crer, né? E claro que grandes nomes surgiram, é o caso de São Tomás de Aquino, Santo Irineu, e claro, principalmente Santo Agostinho, grandes teólogos do passado que tentaram explicar para que a catequese fosse mais compreensiva, mas foram vendo que cada vez ficava mais difícil, né? E aí, claro, como Dom Francisco até no dia da Crisma, ele contou aquela historinha que todos nós lembramos, né? Quando fala da Santíssima Trindade, a tentativa de compreensão, que Santo Agostinho andando na praia, ele vai ver uma criança fazendo um buraquinho na areia e colocando com um baldinho água naquele buraquinho. E aí ele pergunta: o que você está fazendo? E o menino vai dizer: eu vou colocar toda essa água do mar nesse buraquinho que eu fiz aqui com a pazinha. Aí Santo Agostinho ri, né? E aí vem a resposta. Ou seja, a resposta é a seguinte: Deus vai dizer a Santo Agostinho por meio daquela criança:
Assim como não tem como colocar toda a água do oceano nesse buraquinho aqui, que eu cavei, assim também não tem como você colocar todo o mistério da Santíssima Trindade dentro da tua cabeça, dentro da tua cachola, né? Não vai compreender. Porque nós, querido irmão, nesse mundo, nós somos limitados. Nós não conhecemos nem as coisas materiais totalmente. Não temos uma visão total nem de objetos materiais. Imagina compreender o mistério da Santíssima Trindade. Inclusive o próprio Jesus falou para os apóstolos certa vez, ele disse: tenho muito mais a vos revelar, porém não sois capazes ainda de compreender, porque a nossa mente humana, ela não chega a esse ponto de compreender totalmente. Claro que ela evolui, enfim, a mente humana, ela tem uma capacidade grande, muito grande, porém, para compreender totalmente, porque se Deus fosse totalmente explicado, Ele deixaria de ser Deus. A Santíssima Trindade foi 100% explicada agora, né? Deixaria de ser Deus, porque passaria a ser o quê? Uma coisa, uma constatação, e aí deixaria de ser Deus, né? Então Santo Agostinho se convenceu disso. Claro que é uma forma assim, bastante até uma metáfora, né? Uma parábola para explicar que ele não conseguiu toda a explicação, mas no final ele vai dizer que Deus é amor, e mais do que ser compreensivo a nossa ciência, Ele tem que ser amado, Ele tem que ser inclusive copiado, porque a Santíssima Trindade é um exemplo para todos nós, é a comunidade perfeita. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e cada um na sua diferença, eles formam a unidade, um só Deus. Se Deus fosse apenas uma pessoa, um indivíduo, como seria amor? Não podemos amar a si mesmo simplesmente, um individualismo total, né? A pessoa apenas amar-se a si mesma apenas. Deus é como uma família então. O Pai que ama o Filho, mesmo assim enviou o Filho para nos dar a vida por nós. Mas o amor desse Pai pelo Filho é tão grande que ele é personalizado e que passou a ser a alma da igreja, que nós chamamos de Espírito Santo. A Santíssima Trindade, então, ela pode ser explicada por meio de comparações e não diretamente, porque é mistério de Deus, porque o amor não tem como quantificar, não tem como a gente pesar o amor, medir altura, comprimento e peso, não tem como. Assim como não tem como nós com certeza explicarmos totalmente a realidade de Deus. Mas notem, querido irmão e irmã, que é para dizer que Deus é amor, e já desde antes de Cristo, se você olhar na Bíblia, na palavra de Deus, desde o Gênesis, Deus vai se revelando como comunidade. Quando ele fala, quando está lá no Gênesis, não diz assim: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fala no plural. Quando Deus se revelou para Abraão, a primeira vez que Abraão teve o contato com Deus, ele olhou e viu quem? Viu 3 anjos, 3 pessoas. E quando falava com ele, parecia que era uma, e ao mesmo tempo era 3. Então, desde o Antigo Testamento, Deus se revelou como comunidade para dizer a nós: eu sou amor. Não tem essa coisa de individualismo, de salvar-se a si mesmo. Não existe. Eu não consigo me salvar sozinho. Por isso que, tendo essa dinâmica da Santíssima Trindade, esse conhecimento, não tem como dizer eu e Deus e ponto final. A salvação passa também pelo amor ao outro. Forma uma trindade, eu e o outro ser humano e Deus. Para estar de bem com Deus, tenho que também estar de bem com o próximo. Não adianta dizer que amo a Deus se odeio todo mundo. Não dá. Então, por isso que a palavra de Deus nesse domingo, falando sobre a Santíssima Trindade, é muita teologia,
mas o Evangelho mostra claramente, inclusive no Evangelho de hoje, mostrando Jesus dizendo para que o batismo fosse feito em nome da Santíssima Trindade. Por quê? Pelo batismo somos então filhos de Deus. Por Jesus nos tornamos filhos de Deus e fazemos parte, estamos juntos na Trindade. Quando muitas vezes pensamos em Deus, parece que é algo distante, como se Deus estivesse lá longe, e a gente diz, vamos invocar a Santíssima Trindade, fazemos o sinal da cruz, dizemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Deus viesse lá de longe, aqui. Não, esse pensamento não é cristão, querido irmão e irmã. O ser humano, o cristão, nós estamos na Trindade, nós estamos nela. Deus abriu um espaço em si mesmo para criar aquilo que nós chamamos de universo, mundo, mas está em Deus. O mal que entrou no coração humano é negar-se à própria realidade, porque todos nós estamos em Deus. Como diz São Paulo em sua carta, em Deus nós somos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, em Deus. Então por isso, tenhamos essa consciência, como ainda diz a palavra de Deus, que aquele que for aberto ao amor de Deus, a Santíssima Trindade virá e fará morada na pessoa. Então por isso, cada vez que a gente diz o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tenha essa consciência, que é oração que com certeza é o princípio de todas as orações, mesmo que a gente faça muitas vezes tão rapidamente, mas ter consciência do que nós falamos. Eu estou dizendo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a gente faz muitas vezes até de forma maquinal. A gente está lembrando que nós estamos na Santíssima Trindade, e a Santíssima Trindade está em nós, porque Deus nos criou, Deus Pai, o Filho veio para nos dar a vida na cruz, e o Espírito Santo continua com a gente, é a alma que nos dá vida. E olha aqui, a prova disso está no Evangelho de hoje. Esse Evangelho que o padre leu para nós é o último pedacinho do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus termina dizendo o quê? Depois que ele fala, batizem em nome da Santíssima Trindade, diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ou seja, Deus está conosco. Deus está tão presente em nós, mais do que nós mesmos, dizia Santo Agostinho, nas suas consciências e estudos teológicos. Deus está mais em nós do que nós mesmos podemos imaginar. Então celebrar a Santíssima Trindade é ter esta consciência, e a partir disso olhar para a nossa vida relacional como família. A Santíssima Trindade vai ensinar para nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são iguais, são diferentes um do outro, porém vivem uma comunidade perfeita. Para nós como família, para nós como comunidade, igreja, movimento, pastoral, tudo mais, ministérios, nós somos diferentes um do outro, não somos? Claro que somos. Ninguém pensa igual a ninguém, mas nem por isso a gente tem que viver de guerra um com o outro. Hoje qualquer coisinha já é motivo de guerra, de morte inclusive, de ódio. A Santíssima Trindade vem nos mostrar que para nós fazermos parte dela, nós temos que ser um pouquinho parecido com ela. Não é verdade? Eu sou filho de Deus. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer, mas eu sou filho de Deus, mas muitas vezes a conduta não é como filho de Deus. Vive de mal com todo mundo, fazendo mal, vivendo uma vida imoral, tantas situações. Por isso, querido irmão, consciência de vivermos em Deus é buscarmos viver a Santíssima Trindade em nós. E pode ter certeza que cada vez que a gente faz e invoca a Santíssima Trindade, com consciência, é uma das maiores orações que você faz na tua vida. Pode ter certeza. Porque você está dizendo, olha, em nome de Deus, da Santíssima Trindade. Embora que você faz a cruz, você pronuncia o nome do próprio Deus. Então que a gente tenha essas consciências que muitas vezes deixamos de lado, e aí a vivência também fica de lado. Então, sejamos mais unidos, apesar da diferença.
E é na diferença que a gente constrói, que a gente tem criatividade. Imaginou se fosse todo mundo igualzinho? Não teria graça. Mas é na diferença que se forma a criatividade. E até Deus mostra isso para a gente. Deus Pai criou o mundo, o universo. O Filho veio salvar a gente, porque a gente, fez a maior burrada desse mundo, deixou o mal entrar no mundo. E o Espírito Santo veio nos santificar e nos guiar para chegar lá de volta para o Pai. Então isso é a Santíssima Trindade. Cada um tem a sua função e agem juntos, mas um com a função mais específica, Então o Espírito Santo hoje nos guia para de volta para o Pai. Porque esse mundo, a nossa vida, ela é passageira. Tão rápido passamos, não sabemos nem o dia nem a hora. Nós nascemos, querido irmão e irmã, por mais que essa frase parece até estranha, mas para muitos, nós nascemos para louvar a Deus. Nós nascemos para bendizer a Deus. Mas não, eu nasci para ser feliz, eu nasci para fazer isso e aquilo. O quê? 100 anos? Você acha que isso para Deus é grande coisa? Se nós não vivermos Deus em nossa vida aqui, isso que nós chamamos de vida, 100 anos, 80 ou 100 e poucos anos, é nada. Então, a Santíssima Trindade nos mostra claro que ao sair dela, foi como o Pai dar um pulsar do coração. E nós chamamos isso de vida, de 100 anos, ou se vivesse 200 anos. É um pulsar do coração de Deus. Apenas um respiro. Então por isso vamos viver unidos na paz de Cristo, buscando ver a Santíssima Trindade em nossa vida, esse Deus que é amor, sermos fiéis a esse Deus, não abandonarmos jamais. Por quê? Porque a vida é apenas um sopro, é apenas uma palha que passou, tão rápido, Olhando para essa leitura de hoje, lembre, estarei convosco todos os dias até o fim. É o Espírito Santo, querido irmão, dado em Pentecostes, que nos levará até o Pai. É a missão dele, que nós possamos ser fiéis e vivermos na Santíssima Trindade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.